Oi, gente! Estou aqui agora relendo alguns trechos do primeiro capítulo do Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, organizado pelo Fiorin, que é um dos principais linguistas do Brasil, junto com outros escritores, né? E para quem não sabe, eu já estou concluindo o curso de letras, só estou fazendo algumas matérias que eu deixei para agora, porque eu tive alguns probleminhas, alguns problemas pessoais, né? Eu não pude puxar essas duas matérias para me dedicar mais à resolução desses problemas. Mas enfim. E eu acabei deixando linguística. E só um parêntese, gente. Esse livro aqui é um dos principais para a galera que estuda linguística. Então, para quem faz letras, já sabe que provavelmente vou usar ele. Então, pessoal, só para vocês verem um pouquinho, né, do que eu estou estudando desse livro aqui, Introdução à Linguística para o meu seminário, que é o capítulo 1, Fonética. Só para vocês verem tanto de marcações e o que a gente estuda dentro da... Opa, negocinho de borracha. O que a gente estuda dentro da fonética. Eu tive uma matéria só de fonética, né? Aqui eu tô estudando a fonética dentro da linguística. E lembra muito a galera que estuda fono, né? Porque a gente tem que estudar a voz, a produção do som e tudo mais. Então tem uns nomezinhos que a gente tem que decorar. Eu lembro que eu estudei isso, gente, em língua portuguesa e em língua inglesa. Porque eu faço letras português e inglês, né? Então, gente, como eu sofri, meu Deus. Eu já tive essa matéria, então, ela separada, né? Era língua portuguesa 5, eu acho. Sei lá, era uma língua portuguesa destinada só fonética e fonologia. E agora eu tô revendo ela dentro da linguística, né? Então, assim, muitas coisas eu lembro, outras nem tanto. Você nunca imagina que você vai estudar isso dentro de letras, entendeu? É um negócio muito maneiro ao mesmo tempo, porque você fica impressionado aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês isso daqui. Cadê? Vamos achar. Olha isso aqui, pessoal. Foca nisso aqui. Eu já tive prova sobre isso. Esses quadrinhos. Eu tive que decorar tudo. De língua inglesa também. A gente tem um parecido com esse daqui, língua inglesa. Só que o professor ensinou um macete lá de um quadro lá e foi falando umas palavras para relacionar as letras aos sons. Então eu consegui fazer. Não me pergunte porque eu não lembro. Mas é isso. Letras não é só literatura. Entendeu? Tem essas paradas aqui que dificulta a minha vida por demais. E quem me acompanha aqui sabe que eu não curto muito linguística. Linguística não é a minha praia. Porém, eu tenho a total ciência da importância dela. E, inclusive, eu bato muito na tecla das teorias que ela prega. Então, eu bato muito na tecla das teorias que ela prega. Como, por exemplo, a questão das variedades linguísticas, né, que existem inúmeras e a gente deve respeitar, a gente deve entender, a gente deve compreender. E a questão também do certo e do errado, né, que a linguística não tem muito isso, diferente da gramática, dos gramaticistas, né, que pregam essa questão das normas. A linguística, ela é uma ciência muito interessante por causa disso, né? Então eu acho as teorias da linguística muito interessantes, justamente por causa disso, né? Basicamente é o quê? A linguística não é presa às normas gramaticais, né? Então ela visa muito a questão das variedades linguísticas. Essa questão do certo e do errado do falante da língua é posta em xeque, né? Porque uma vez que você entende, você compreende o que o outro diz e a compreensão, né, do discurso, enfim, você não tem por que ficar se prendendo a corrigir. A gente às vezes tem muito disso, né? Uma pessoa fala e você às vezes nem presta atenção no que ela tá falando por você se prender muito a corrigir mentalmente os erros dela. Então olha o que a gente perde aí, né? Então a linguística, ela tem toda essa questão de ser uma ciência que estuda a língua e nas suas mais diversas variações. Eu acho isso sensacional. Até porque dentro do Brasil, dentro de um mesmo país, né, como o nosso, rico em variações linguísticas, a gente tem muito disso. Eu acho incrível. Eu tenho parentes no Espírito Santo, eu tenho família no Espírito Santo. Então, quando eu vou lá, gente, é uma verdadeira aula de linguística na prática. A única coisa que eu não gosto muito na linguística é essa parte mais teórica, né? Esses inúmeros teóricos. Eu tenho... Não é que assim, eu não gosto. É que
sei lá, bate uma canseira de estudar, assim, essas inúmeras teorias. Então eu fiquei com esse primeiro capítulo, que é sobre fonética, e é muito interessante como que a fonética, depois das aulas da disciplina fonética mesmo, eu tive uma disciplina só sobre isso, e é muito interessante como que essa disciplina me ajudou no processo de alfabetização, né? Então, para quem não sabe, eu sou professora alfabetizadora há 4, 5 anos, 4 ou 5, algo assim, e da rede pública. E a gente, quando é professor de rede pública, a gente tem que se virar nos 30, né? Gente, talvez tenha uma mudança aí de imagem, de áudio, porque meu celular tá travando, então eu peguei a câmera pra gravar o vlog. Eu tava falando das aulas de fonética, né? Então, as aulas de fonética me ajudaram muito no processo de alfabetização. Por quê? Eu, na verdade, faço um caldeirão de processos de alfabetização. Já me perguntaram aqui que método de alfabetização eu utilizo. E, gente, eu trabalho em escola pública, então a gente tem uma série de fatores que implicam em trabalhar com um método só. Temos crianças de diversas idades em uma mesma série. A gente tem agora a problemática da aprovação automática. O que é isso? Alguns municípios têm essa questão da aprovação automática. Dentro do ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano, as crianças são aprovadas, não interessa se elas sabem ler e escrever ou não, tá? Então elas passam de ano. Então muitas crianças chegam no 2º ano com muita dificuldade. E sem contar que lá na educação infantil, né, elas não reprovam. Então crianças que têm 100 faltas, 90 faltas, elas acabam indo pro 1º ano. Então chegam no 1º ano muitas crianças sem se saber segurar no lápis. Lembrando que nem todas as crianças passaram pela educação infantil. Muitas crianças simplesmente chegaram no 1º ano de paraquedas, entendeu? Então ainda tem o início do ano esse processo de aprender a segurar no lápis, coordenação motora. Então, as aulas de fonética me ajudaram muito. Depois que eu tive fonética, gente, meio que o meu mundo clareou como professora alfabetizadora. É óbvio que eu tenho minhas críticas com o método fônico, mas, como eu falei, eu não utilizo o método fônico, eu utilizo um caldeirão de métodos. Então eu boto um pouquinho de cada método ali nesse caldeirão, mexo até a mágica acontecer. E, assim, tá dando super certo. No começo era tudo muito difícil para mim, né? Meu 1º ano alfabetizando, eu precisei de muita ajuda, mas depois eu fui estudando, eu fui lendo, fui me aprimorando. E hoje eu faço esse, é o que eu digo de caldeirão, né? Uma mistura. E a fonética, ela trabalha o som das letras, o som da palavra. Então, isso me ajudou demais. Por incrível que pareça, a questão do som faz muita diferença. Eu não alfabetizo do A, B, C, D na ordem alfabética, não. Do ano passado para esse, então, ano passado foi o 1º ano trabalhando dessa forma. Como eu falei, eu sempre me reinvento, eu sempre busco novas formas. E dentro desse caldeirão, eu não trabalho na sequência alfabética. Eu trabalho as letras por som, né? E por quê? Porque eu vi que ano passado, de todos os anos que eu alfabetizo, foi o ano que mais deu certo começando dessa forma. Então a única coisa que eu faço igual é as vogais primeiro, depois os encontros vocálicos e depois as consoantes. Então as consoantes, se eu não me engano, a primeira é F, depois é o V. E vai assim, as letras com sons parecidos. Entendeu? P, B, assim. Vou ver se algum dia, quando eu tiver com o meu planejamento, quando eu estiver na escola, eu mostro pra vocês melhor. E eu percebi que essa questão do som, gente, é muito divertido, porque nas aulas de fonética a gente coloca a mão nas cordas vocais, né, pra sentir o som da letra, o que vibra mais, o que vibra menos. E eu levei isso pras crianças de 6 anos de idade. E, gente, deu super certo. Eles adoram, eles acham incrível como que pode vibrar aqui a corda vocal, um som mais forte, um som mais fraco. E é muito bacana, é muito engraçado, entendeu? É muito bacana, ao mesmo tempo engraçado, divertido, ver como eles ficam felizes em aprender as letras. Então, ano passado, assim, foi o ano que eu fiquei mais satisfeita como professora alfabetizadora. E foi o ano também em que eu vi mais crianças saindo do 1º ano lendo e escrevendo. Foi o ano que eu mais vi crianças minhas saindo do 1º ano lendo. E mesmo que não conseguissem ler tudo, elas tinham interesse pela leitura. E é por isso que eu sempre bato na tecla: professor precisa ser leitor, porque só assim a gente vai conseguir passar essa vontade, esse hábito de leitura para as crianças.
E a gente sabe que na escola pública tem muita dificuldade em relação a isso. Eles não têm meio que uma base, né, nas famílias. Eu falei isso na reunião. E muitas mães vieram me agradecer na reunião desse ano. Muitas mães vieram me agradecer, vieram falar comigo porque estavam muito felizes por saber que eu era uma professora leitora e que eu iria incentivar os alunos a lerem. Então a gente tem todo um método para leitura. É muito importante, desde pequenininho, a gente incentivar as crianças a lerem, né? E eu sempre canto uma musiquinha com eles, só que eu tenho vergonha, eu não vou cantar no vlog. Mas eu tenho uma musiquinha aí que eu criei, assim, juntando com uma que uma amiga minha me ensinou, só que eu não gravei a letra toda quando ela me ensinou, então eu criei a minha por cima dessa. E só sei que eles adoram. Então a gente... assim, é meio que proibido eu começar a contar história sem a música do Era Uma Vez Antes. E eles me cobram se eu esqueço. Então, eles aprendem a musiquinha, a gente canta. Normalmente, eu levo eles ou pro fundo da sala, a gente senta em círculo. Ou eu levo eles para um outro ambiente. Para tornar a leitura algo diferente. Para que eles vejam que é algo divertido, que é algo mágico, que é algo encantador. E isso é muito importante dentro do processo de alfabetização. Então, por exemplo, eu trabalhei logo no início o alfabeto, né? Falei do alfabeto, enfim, das letras. Eu tenho a música da Xuxa do alfabeto, de amor, vejo baixinho. Então, ensinei pra eles. A gente canta sempre que a gente vai aprender uma letra nova. E eu contei a história de um livro chamado De A a Zebra, que conta a história do alfabeto através dos animais, né? Não lembro o que, mas... Enfim, cada letra é um bicho. Como que eu faço, então? Por exemplo, vou lançar a letra F. Na letra F, eu tenho uma seleção de livros na escola que a gente recebeu do governo federal há muitos anos, quando os professores do ciclo de alfabetização tinham que fazer um curso chamado PNAEC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né? E, enfim, a gente recebeu certificado e tudo da UFRJ. E foi algo muito bacana, a gente recebia bolsa para fazer esse curso. Então, algo que eu sinto muita falta, que é um investimento na formação do professor, né? Muito se fala, né? Porque o professor tem que buscar conhecimento, o professor tem que ter formação. Mas como se não proporcionam isso pra gente, né? A gente corre muito atrás, o professor corre muito atrás. Porque se não for a gente, né? Enfim. Então, eu vou lançar a letra F. Eu tenho uma lista, então, desses livros que a gente recebeu quando a gente fazia esse curso, caixas de livros. Eu cataloguei, mania de leitora, né? Eu fiz um catálogo, eu vou ver se depois eu filmo lá no meu armário. Coloquei no meu armário. Aí, então, tem assim, letra A, os livros que tem que eu posso trabalhar com a letra A. Letra B, os livros que eu tenho que eu posso trabalhar com a letra B. E aqui eu também tenho, na parte aqui de baixo, são livrinhos meus, que quando não tem algo interessante na escola, eu levo o meu. Então eu busco sempre assim, lanço uma letra, pego um livro relacionado à letra. Na letra V, por exemplo, vou aqui um que eu lembrei agora. Letra V lá na escola tem um livro muito bacana, gente, que eu adoro, que é o Viviana, a Rainha do Pijama. E toda vez que eu dou a letra V, eu sempre conto uma história. Então na letra V eu já lanço esse livro, já conto essa história da Viviana, a Rainha do Pijama. E a gente trabalha tudo o que é possível dentro do livro. E é um livro que fala também sobre os animais, né? Porque a Viviana faz uma festa de pijama, convida os animais que tem que ir de pijama. Então é muito bacana. E eu gosto muito desse processo, né? Quando não é história, é música. Então eu levo sempre um montão de coisa. Quando eu lancei a letra A, eu cantei a música da Dona Aranha. E eu fiz a aranha com eles. Então, gente, eles não esqueceram da aranha. De jeito nenhum. Aí sobrou uma, eu coloquei no quadro. Aí todo dia quando eles chegavam, tia, a aranha tá viva, a aranha tá viva. Confesso que na primeira vez que eles falaram isso, eu levei um susto, porque eu pensei que era uma aranha de verdade. Mas enfim. Então, é bacana levar coisas diferentes. Além das histórias, de contar de formas diferentes, eu tenho fantoches. Às vezes eu levo fantoches pra contar história. Então, às vezes, além de história, tem as músicas, tem essas atividades manuais. Eu não sou muito boa, confesso, tá? Em fazer coisas manuais, assim, mas às vezes as amigas socorrem, às vezes eu na hora invento alguma coisa e o que sai, vai. Mas eu não vou me estender muito aqui não, porque eu já falei demais, eu já vi que eu fiquei muito empolgada. Eu tenho que deixar conteúdo para os próximos vlogs, né? Então, gente, é isso. Como eu falei, a alfabetização, você quando tá em escola pública, você tem que se virar nos 30, é um caldeirão, por diversos fatores, como eu mencionei, família ausente, criança carente,
falta de recursos, tá? Que isso a gente não vai nem entrar nesse assunto no vlog, porque talvez algum dia eu grave pra vocês aí, falando da minha primeira vez, do meu primeiro ano na escola pública, depois que eu passei no concurso, como foi todo o processo. Tá aí uma ideia, né? Enfim. Então é isso, gente. Acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque já deu bastante coisa, né? Eu vou agora parar um pouquinho pra gravar um vídeo com as leituras, as primeiras leituras do ano. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, professores, professoras e com colegas também que estão aí estudando para se tornar professores. Lembrando que ser professor não é tarefa fácil, mas você tem em suas mãos uma grande missão, que é mudar o mundo. É difícil, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue. Sempre lembrando de lutar e não se acomodar com a situação em que vivemos, hein? Nada de professor acomodado, a gente tem que lutar sempre. Então é isso, gente. Essa é a minha mensagem para o vlog de hoje. Até a próxima. Tchau!